Olá pessoal, esse é o nosso vídeo de apresentação, é a nossa palestra inicial, onde eu vou mostrar a vocês todo o conteúdo, todas as dicas que eu criei e coloquei em uma série de vídeos aqui para que vocês possam gerar a palestra virtual de vocês. Então vamos direto ao assunto, produzindo palestras virtuais. Bom, eu dividi essa minha apresentação para mostrar todo o conteúdo dessa nossa série de dicas em três partes. A primeira parte falando sobre a palestra em si, a segunda sobre a série, que é esses vídeos, essas dicas que eu criei, né? São os vídeos que vocês vão acompanhar a partir de agora. E a última que é o foco, falando sobre o foco da série, né? A gravação de uma palestra virtual. Então vamos lá. Beleza, então falando dessa primeira parte aí que é a palestra. O que é uma palestra, pessoal? Então a palestra é uma exposição de ideias, tá? É um evento focado em um determinado assunto, onde um palestrante tem o conhecimento do assunto que vai ser demonstrado, né, que vai ser falado, e existe um público interessado nesse assunto, tá? Um público que quer consumir aquelas ideias, aquela informação, tá? E deve existir, para que a palestra tenha sucesso, seja uma palestra de sucesso, deve existir um casamento entre o público que está assistindo e o conteúdo que está sendo passado. Ou seja, o conteúdo não pode fugir à ânsia daquele público, aquilo que o público quer realmente receber, tá? Que na verdade são essas ideias, né? essas informações tão importantes para esse público. Então, o palestrante é uma pessoa que conhece bem o assunto, tá? É o cara que tem o conhecimento do assunto, que tem essas ideias que devem ser apresentadas. O conteúdo da palestra deve sintetizar a informação ampla, ou seja, você tem uma informação ampla e você deve sintetizar essa informação para que ela não se torne uma palestra chata, cansativa, tá? A fala do palestrante não pode se estender muito, porque senão ela vai ficando cansativa e a pessoa que está assistindo pode não conseguir chegar até o fim da palestra, principalmente uma palestra virtual. Tá? Essa informação, esse conteúdo deve ser passado de forma agradável e divertida. Ou seja, a palestra tem que ter uma qualidade visual boa, tem que ter uma comunicação legal entre o palestrante e a plateia. Tá? É bom vocês se preocuparem sempre, quando estiverem montando a palestra de vocês, em fazer alguma coisa bem didática, bem dinâmica, e nesse caso, o que eu recomendo a vocês, uma boa dica é objetivar, tá? Vão direto ao assunto, não para poder sintetizar essa informação ampla que vocês têm. Porque o objetivo da palestra qual é? É o público ter acesso a novos conhecimentos, tá? E esse público-alvo são pessoas preparadas para entender esse conteúdo, são pessoas que sabem do que se trata o assunto, pessoas que já têm algum conhecimento do assunto. É claro que você não vai montar uma palestra para pessoas que não sequer sabem do que você está falando, né? Para que a palestra tenha realmente sentido, o público que vai assistir, ele precisa consumir exatamente aquilo que ele quer consumir. E a palestra é montada para ele, para esse público. As ferramentas que a palestra utiliza, quais são? A principal ferramenta é a palavra. Tá? A palavra é a ferramenta que o palestrante vai utilizar para levar o conteúdo até as pessoas que estão ali assistindo aquela palestra. Tá? A tecnologia é uma outra ferramenta, né? E em forma de quê? Em forma de softwares que a pessoa utiliza para facilitar a sua apresentação. Né? Quais são esses softwares? Por exemplo, PowerPoint, Prezi, Keynote. Eu sei que muitos de vocês devem utilizar o PowerPoint, mas saibam que existem outros que podem ser utilizados como o roteiro, né? A apresentação visual, para que vocês utilizem de guia na palestra de vocês. Tá? O formato da palestra. Uma palestra ela pode ser presencial e pode ser também virtual, tá? E essas palestras elas devem ser gravadas. Mas por que elas devem ser gravadas, né? Tanto a presencial como a virtual. A virtual, na verdade, por si só, ela já é gravada, né? Elas devem ser gravadas para que haja depois um acesso posterior a essas informações, essas ideias novas que foram colocadas ali. Tá? O objetivo desse acesso é informar as pessoas que não tiveram acesso naquele momento onde ela foi exibida pela primeira vez, né, foi transmitida,
né, ou foi apresentada de forma presencial. E informar também pessoas que pretendem rever essa palestra, né, pessoas que querem rever aquelas informações, aquelas ideias que podem ser importantes, sempre estar revisando aquilo ali, para de repente aquelas informações ajudam elas sempre a construir alguma coisa, elas precisam estar revendo aquilo ali. Tá? Como produzir uma palestra virtual, né? Vamos passar agora para a série. Então, qual é o conteúdo que a gente vai mostrar a vocês? Quais são as dicas dessa série de vídeos que a gente está produzindo aqui? Tá? Então, a gente vai mostrar como definir o conteúdo, a gravar a palestra, editar a palestra e compartilhar essa palestra, tá, pessoal? Entenda, pessoal. É, essa não é uma série de dicas, não é um curso que eu mostro apenas a parte técnica, onde vocês vão baixar um determinado programa, configurar e gravar e ter determinados cuidados com a parte de áudio e vídeo. Não, na verdade, eu quero que vocês tenham cuidado também com o conteúdo que vocês vão demonstrar, para que ao final desse curso, ao final dessa série de dicas, vocês possam montar uma palestra realmente com qualidade de áudio, qualidade de vídeo e qualidade também no conteúdo que vocês vão apresentar às pessoas que vão assistir a palestra de vocês. Tá? Então a gente vai procurar sempre fazer um trabalho aqui com simplicidade e qualidade, objetivando o nosso trabalho, né? Sem entrar em detalhes, né? Detalhes muito técnicos a respeito dos softwares utilizados. Nós vamos direto ao ponto, vamos ensinar vocês simplesmente a manusear aquele local, aquele ponto importante para que você ao final possa produzir sua palestra. Então vamos utilizar recursos básicos, ferramentas fáceis de utilizar, né? Vamos garantir uma boa qualidade ao final, mesmo sendo ferramentas fáceis de usar e recursos básicos, né? Você vai ter uma tarefa sem complicação para produzir isso aí, tá? Com foco no conteúdo e vai produzir uma palestra interessante ao final de tudo isso, tá? Então eu quero que vocês entendam que o que a gente vai estar mostrando para vocês são recursos free, recursos simples de utilizar, mas a qualidade final dessa palestra produzida é uma qualidade muito boa. Tá? O software que nós vamos utilizar é o Open Broadcast Software, é o OBS. Ele é um software free, tá? É muito fácil de utilizar, vocês vão ver como ele é prático, tá? E fácil de configurar também. O público dessa nossa série são palestrantes, pessoas como você que querem produzir material para jogar na internet, né? Sem conhecimento técnico de gravação de vídeo, ou pouco conhecimento técnico de gravação de vídeos, e interessados em produzir e disponibilizar conteúdo para a internet. Os recursos básicos que esses palestrantes, ou seja, vocês, devem ter são um computador, um webcam, um microfone headset, como esse que eu estou usando aqui, tá? Um programa para criar as apresentações de vocês, que vão ser os guias, né? Como o PowerPoint, por exemplo, e o OBS, que é o programa que vai fazer a captura de tudo isso que a gente está falando aqui. Tá? O foco da série agora. Vamos agora ao foco dessa nossa série de dicas. Tá? O foco são as palestras virtuais. Né? Vocês vão ver e compreender como preparar essas palestras. Né? Ferramentas para gravar uma palestra virtual, como eu já falei a vocês, o OBS. Como executar uma gravação da palestra e como editar a palestra. Tá? Então, como preparar essa palestra? Né? Um dos pontos que nós vamos debater aqui, como é que a gente vai preparar essa palestra? Então, essa é uma parte que não é uma parte técnica de tecnologia, vamos dizer assim, é uma parte onde eu vou dar dicas a você para você montar a palestra de vocês. Então, a gente vai organizar as ideias utilizando o mapa mental. Aí eu uso uma ferramenta de tecnologia, né, que é um softwarezinho para construir um mapa mental e organizar as ideias para poder começar a escrever, montar o roteiro. Né? E esse roteiro vai ser montado em, por exemplo, um programa de apresentação como o PowerPoint. Tá? Então isso é fundamental. São duas dicas bem legais, né? Dois pontos bem legais que vão facilitar o desenvolvimento da palestra de vocês. Ferramentas para gravar uma palestra virtual. Existem algumas ferramentas que você pode utilizar para gravar uma palestra virtual, como por exemplo o Camtasia, que é um programa pago, e o OBS, que é o que nós vamos utilizar aqui, que é um software free, tá? Pode ser instalado em Windows, Linux ou OS X, né, que são os computadores da linha Apple,
Nós vamos fazer a instalação no Windows, mas, por exemplo, eu utilizo o OBS em um computador que eu tenho, Apple, e também em um outro computador que eu tenho, Linux. Eles funcionam da mesma forma, a instalação ocorreu da mesma maneira, é fácil do mesmo jeito. Então, quem tiver um outro sistema operacional que não seja o Windows, vai ver que não tem dificuldade na instalação e nem no manuseio. Também não muda de um para o outro, o ambiente do OBS é o mesmo, tá? A configuração, o que a gente vai mexer do OBS a princípio são as configurações, né? O básico de configuração para que você possa criar sua palestra, tá? A gente vai ver a parte de vídeo, né? Câmeras que a gente utiliza, a parte de áudio, o que a gente precisa no caso, microfones, headset, veja como é simples. A parte de vídeo é simplesmente a câmera do notebook, geralmente já vem no notebook. Se for um computador desktop, vai ser uma webcam. O áudio é um microfone headset. E vamos aprender a mexer, a manusear as cenas, que são as cenas que você coloca na tela ou tira dentro do OBS, que a gente pode fazer isso aí, tá? Vamos ter uma gravação de uma palestra exemplo, na verdade, essa palestra que eu estou passando aqui para vocês agora, que é a palestra de lançamento, de abertura do nosso projeto aqui, de nossa série de dicas, né? Mais para frente vocês vão ver como ela foi gravada, né? Como ela foi montada para que vocês possam receber esta palestra como uma palestra exemplo do nosso trabalho, dessa nossa série de dicas. E que você entenda que ao final dessa série de dicas você possa também montar a sua nesse mesmo formato, com essa mesma qualidade. Vamos ver também como editar a palestra. Entenda, nem sempre vai ser necessário fazer uma edição da palestra. Isso vai depender muito de você. Porque às vezes a pessoa é tão perfeccionista que quer fazer cortes de algum erro, alguma coisa que ela deixou passar. E aí eu vou dar algumas dicas rápidas de como você utilizar alguns softwares free mesmo, dentro do Windows, e fazer alguns cortes, tá? Algumas pessoas utilizam um técnico à parte para fazer esse tipo de trabalho, mas outras querem simplesmente fazer o seu próprio trabalho, o seu corte, querem economizar nisso aí. Então, eu vou dar umas dicas rápidas para você fazer alguns cortes, alguma edição, tá? Bom, pessoal, chegamos aqui ao fim da nossa apresentação, tá? E eu queria dizer a vocês que eu espero que vocês gostem dessa nossa série de dicas e façam um bom uso dela. Se você seguir ela direitinho, vocês vão perceber que eu não me aprofundo na parte técnica do software, dos softwares que a gente recomenda aqui, no caso o OBS, nem do, por exemplo, o PowerPoint ou qualquer outro programa de apresentação que vocês vão utilizar como guia. Não, eu não faço isso. O que eu faço é ir direto ao ponto, vocês vão aprender a configurar exatamente aqueles pontos que vão permitir a vocês gravar uma palestra de forma rápida, com qualidade e sem dificuldades. É isso que a gente está fazendo aqui agora, nessa nossa apresentação, nessa nossa palestra de iniciação. Bom, espero vocês no nosso próximo vídeo. Vamos lá!